Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do salário maternidade. Mas antes de começar, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, nesse botão aí embaixo, inscrever-se. Clica nele, se inscreva no canal e ative esse sininho aí do lado para você receber mais notificações assim que a gente postar mais vídeos aqui no canal. No momento da gravação desse vídeo, eu vou estar olhando aqui para baixo em um slide, acompanhando um slide, então não estranhe se eu olhar aqui para baixo. Então, como eu disse, nós vamos falar do salário maternidade. Quais são os fatos geradores do salário maternidade? O que gera o direito do salário maternidade? Primeiro, o nascimento de filho. O segundo, o aborto espontâneo, que é aquele aborto não criminoso, ou nos casos previstos em lei, que é no caso, por exemplo, do aborto terapêutico feito pelo médico, naquelas situações em que a mulher gestante ela está passando por uma gravidez de risco e é um momento em que o médico tem que escolher em salvar a vida do feto ou da mulher. Então é um momento bem complicado, mas o aborto, o não criminoso, é um fato gerador do salário maternidade, bem como o nascimento do filho. Os fetos natimortos também. O que é um feto natimorto? É aquele feto que nasce morto, ou seja, nasceu morto, ou morreu no útero da mãe, ou nasceu morto, certo? Outro fato gerador também do salário maternidade é a adoção e outro, a guarda judicial para fins de adoção. O que esses fatos geradores significam? Significa que você tem que parar de trabalhar para cuidar do seu filho ou para se recuperar de forma física ou psicológica do parto, certo? Ou da adoção e até mesmo do aborto. Superada essa fase, agora vamos entrar em outro detalhe. Vimos os fatos que geram salário maternidade, agora vamos ver quem tem direito ao salário maternidade. E quem tem direito ao salário maternidade são todos os segurados do INSS têm direito ao salário maternidade, certo? O trabalhador empregado com contrato de trabalho assinado, né? A maioria dos casos, inclusive o trabalhador avulso também tem, né? Você que trabalha registrado, é o seu patrão, é quem faz o recolhimento ao INSS, então você está sendo segurado. Outro que tem também direito ao salário maternidade são os desempregados com qualidade de segurado, em período de graça, certo? Ou quando estão recebendo algum benefício previdenciário do INSS. O empregado doméstico também tem direito ao salário maternidade. O contribuinte individual, e nesse caso aqui também inclui o microempreendedor individual, certo? O contribuinte facultativo também tem direito e o segurado especial, que é o trabalhador rural. Então, vale dizer o quê? Que o tempo de licença maternidade é de 120 dias, certo? E quais são os requisitos? Vimos os fatos geradores, vimos quem tem o direito e agora vamos saber os requisitos para receber o salário maternidade que você precisa cumprir. Então, quais são esses requisitos? É ter a qualidade de segurado. Então, existem 3 hipóteses em que você tem a qualidade de segurado. E quais são elas? Quando você está trabalhando, né, contribuindo para o INSS, quando você está em período de graça e quando você está recebendo algum benefício do INSS, uma aposentadoria ou uma pensão por morte, etc. Exceto aqui nesse caso, o auxílio acidente, certo? Então, o período de graça, o que é o período de graça? O período de graça é o tempo que mantém a qualidade de segurado após você parar de contribuir para a Previdência. Geralmente, você tem 12 meses de qualidade de segurado após parar de recolher para o INSS ou após parar de trabalhar. Ou quando você pede demissão, ou quando você é demitido. Então, você tem esse período de 12 meses de qualidade segurado após os recolhimentos feitos ao INSS. Exceto, aqui, pessoal, para os segurados facultativos. Você que contribui de forma facultativa, nesse caso, no seu caso,
você tem somente 6 meses de período de graça, certo? Após parar de recolher, após parar de contribuir. Quanto aos segurados empregados, incluído o avulso e o doméstico, e os desempregados, somente com a qualidade de segurado você já tem direito ao benefício, certo? Você tem direito ao benefício, você segurado empregado, avulso, doméstico, desempregado. Então isso é uma boa notícia, por quê? Porque você não precisa cumprir nenhum tipo de carência. Nesse caso, você foi demitido, está desempregado, né, está dentro daquele limite ali de 12 meses, você que trabalhava, foi demitido ou pediu demissão, você tem esse período de 12 meses de período de graça, certo? E os segurados que estão empregados também têm, se estão trabalhando, está tudo ok, está trabalhando, está contratado, está contribuindo, perfeito. Então, está assegurado. Eu vou até citar um exemplo aqui para vocês. Imagine que você foi contratada em abril de 2023 para um emprego. E em junho, você descobre que está grávida. Nesse caso, você já terá o direito ao salário maternidade sem precisar cumprir um tempo de carência. Perfeito? Segurados facultativos e o contribuinte individual, incluindo os microempreendedores individuais. Nesse caso de vocês, segurados facultativos e contribuintes individuais, incluindo os microempreendedores individuais, é preciso, nesse caso, cumprir uma carência mínima de 10 contribuições mensais ao INSS. Além de possuir a qualidade de segurado na hora do fato gerador do benefício. Quais são os fatos geradores que a gente acabou de ver lá no início do vídeo? Nascimento de filho, aborto não criminoso, certo? A adoção, natimorto, a guarda judicial para fim de adoção. Então são fatos geradores que, nesse caso do segurado facultativo e contribuinte individual, incluindo os microempreendedores individuais, precisam cumprir uma carência mínima de 10 contribuições mensais ao INSS, além de possuir a qualidade de segurado na hora de um desses fatos geradores aí do benefício, perfeito? E quanto aos segurados especiais? Para os segurados especiais, além da qualidade de segurado, nesse caso, é preciso comprovar a atividade rural, mesmo que de forma descontínua nos 12 meses anteriores ao início do benefício. Perfeito? Ou seja, você teve um filho agora no mês de abril. Um exemplo. Você, nesse caso, terá que comprovar que antes do nascimento do seu filho, você esteve no mínimo 12 meses trabalhando ou em atividade rural e terá que comprovar essa atividade rural. Perfeito? E quanto ao valor do salário maternidade em 2023, agora em 2023, o valor do salário maternidade vai depender do tipo de segurado que você é, certo? O que eu posso te adiantar aqui no momento é que o valor do salário maternidade não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, que no caso, agora, nesse ano de 2023, o salário mínimo é R$ 1.302, certo? Então, o salário maternidade é esse benefício que você pode estar recebendo do INSS cumprindo esses requisitos, perfeito? Então, é um direito que você vai receber aí por 120 dias, cumprindo aquelas condições lá dos fatos que geram esse direito, certo? Então, eu espero aqui ter te ajudado, te orientado aqui sobre esse direito de salário maternidade. Mais uma vez eu te peço que se inscreva no canal, clique nesse botão aí embaixo, inscrever-se, ative esse sininho do lado e siga a gente aí para receber mais informações. Muito obrigado.